Olá, meu querido e minha querida. Hoje o texto para nossa breve reflexão se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 6 em diante, diz assim, verso 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e dize a este povo. Até aqui, querido. Nós não podemos mudar o mundo, por mais que nós queiramos, por mais que desejamos, por mais que tenhamos boas intenções e boa vontade. Eu não tenho o poder de mudar as pessoas ao meu redor. Só quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Eu não posso abrir a mente das pessoas e colocar a palavra lá ou fazer com que elas ajam da maneira que eu acho que elas deveriam agir. Eu posso fazer a minha parte. O que eu tenho visto na sociedade como um todo, mas e principalmente dentro da igreja, é que as pessoas passam uma vida culpando as outras por não servirem a Deus. A minha igreja o povo é tão desanimado. Na minha igreja o povo é tão frio. Lá na minha igreja o povo é tão parado. E elas culpam os outros, mas elas não tomam uma atitude. Elas se incomodam com o erro dos outros. Lá na minha igreja o pessoal é tão apático na adoração. Lá o pessoal não presta atenção na palavra. As pessoas não colocam a palavra em prática. Quando na verdade elas precisam entender que elas têm que fazer a parte dela. Que o fruto do Espírito é o domínio próprio. Eu tenho que me dominar. Eu tenho que fazer o certo. É por isso que Tiago 4,17 diz: se aquele que sabe fazer o bem não faz, nisso comete pecado. Eu não posso passar uma vida inteira preocupado com os outros ou querendo mudar os outros. Isaías viu ao Senhor e ele reconheceu a sua podridão, os seus pecados, e que ele vivia no meio de um povo que vivia no pecado. Porém, quando o Senhor diz: a quem eu hei de enviar, Isaías não diz: Senhor, o povo aqui é tão parado, o povo é tão pecador, como é que vai ser? Não, Isaías diz: envia-me a mim. E Isaías pagou um preço porque ele profetizou o juízo e conclamou a nação ao arrependimento, e o povo não quis ouvir. Querido, não se preocupe com os outros, se preocupe em você fazer a sua parte. Quando você for prestar o seu culto a Deus, não se preocupe se a pessoa que está do seu lado está levantando a mão, está batendo palma, está com alegria. Ofereça você o seu melhor a Deus. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, Zaqueu não se levantou e disse: Senhor, eu vou fazer uma reunião com os publicanos para a gente dar metade dos nossos bens aos pobres. Ou Senhor, eu vou fazer uma reunião com os publicanos para a gente parar de extorquir as pessoas. Não. Zaqueu se levantou e disse: Senhor, eu dou metade dos meus bens aos pobres. E se eu tenho defraudado alguém, eu restituirei 4 vezes mais. Davi, quando foi visitar seus irmãos na guerra e viu Golias afrontando o povo, Davi não reclamou com o povo que ninguém queria ir lutar com Golias. Davi não incentivou outras pessoas a irem lutar com Golias. Davi foi e ele lutou contra Golias. Precisamos de pessoas que se levantem e ajam e façam a sua parte sem ficar esperando ou dependendo dos outros. Pare de culpar os outros por você não se envolver na obra de Deus. Pare de ficar dando desculpa, pare de atribuir aos outros. Neemias era só um copeiro do rei, mas quando ele soube do estado que estava a sua cidade, ele orou e clamou a Deus. E meses depois, quando o rei perguntou o que ele queria, ele se colocou à disposição e foi lá reconstruir os muros. Neemias não era pedreiro.
Neemias não era líder, ele era um copeiro no palácio do rei, mas ele se colocou à disposição e ele foi lá e reuniu o povo e reconstruiu os muros da cidade. Querido, Deus pode te usar. É claro que quando nós somos cheios de Deus, nós influenciamos as pessoas ao nosso redor, mas a obra tem que começar em nós. Precisamos fazer como John Wesley fez, né? Fez um círculo, entrou nele e disse: aqui começa o avivamento, porque o avivamento vai começar em mim. Precisamos de pessoas que queiram pegar a responsabilidade para si e que queiram agir. Porque na obra de Deus precisa-se de trabalhadores. Pare de culpar os outros, querido. Pare de esperar pelos outros. Vá você e faça a sua parte. Vá você e diga como o profeta Isaías: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Que Deus te abençoe e te use. Em nome de Jesus. Amém.